Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Governou entre 12 de outubro de 1822 e 7 de abril de 1831, data de sua abdicação. Declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e outorgou a primeira Constituição brasileira, que vigorou de 1824 até 1889, com o fim do Império. Dom Pedro nasceu no Palácio de Queluz, Portugal, no dia 12 de outubro de 1798, filho do futuro rei de Portugal, Dom João VI, e da Dona Carlota Joaquina, filha de Carlos IV da Espanha. Passou seus primeiros anos no Palácio de Queluz, cercado de governantes e professores. Mais para frente, sobre a ameaça da invasão das tropas de Napoleão que estavam em marcha contra Lisboa, Dom João VI foi convencido de fugir para o Brasil. No dia 29 de novembro de 1807, toda a família real embarcou rumo à colônia. No dia 22 de janeiro de 1808, a esquadra atracou em Salvador, onde permaneceu até o dia 7 de março, quando seguiu para o Rio de Janeiro, que já se preparava para a chegada da corte. Com 9 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara desembarcou no Rio de Janeiro. O jovem Pedro recebeu uma boa educação, sabia latim suficiente para ler clássicos da antiguidade, estudava pintura, francês, inglês e música, chegando a compor e tocar pequenas peças. Dedicava-se também à equitação, preferia a vida ao ar livre no Palácio de São Cristóvão e na Fazenda de Santa Cruz. Em março de 1816, com a morte da Dona Maria I, rainha de Portugal, Dom João VI foi aclamado rei de Portugal e seu filho, Dom Pedro, recebeu o título de príncipe real e herdeiro direto do trono. Em 1820, Portugal passava por uma grave crise política e social. A Revolução Liberal do Porto se espalhou por todo o país. A ordem era recolocar Portugal como centro administrativo do reino. Era exigido o retorno imediato do rei para Portugal e a Constituição era a palavra de ordem. A Corte de Lisboa, nesse contexto, despachou então um decreto exigindo que o príncipe retornasse a Portugal e que o Brasil voltasse à condição de colônia. O decreto, vindo da Corte, provocou grande desagrado popular. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas daqueles que defendiam a sua permanência no Brasil. Cedendo às pressões, o príncipe regente pronunciou a frase que marcou o dia do fico. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Em verdade, essas palavras foram mais um rompimento com Portugal. A atitude do Dom Pedro desagradou bastante a corte portuguesa, que suspendeu o pagamento de seus rendimentos. Com o passar dos meses, a relação do Brasil com Portugal foi se desgastando. Em setembro, vários grupos haviam se formado. A maçonaria queria a Constituição. José Bonifácio e seus seguidores julgavam mais urgente aclamar Dom Pedro imperador quanto ao príncipe. Ele queria a consolidação da liberdade brasileira. Quando viajava de Santos para a capital paulista, recebeu uma correspondência de Portugal, comunicando que fora rebaixado da condição de regente a mero delegado das Cortes de Lisboa. Descontente, ali mesmo, junto ao riacho do Ipiranga, o herdeiro Dom João VI resolveu romper definitivamente com a autoridade paterna e declarou: independência ou morte. Estamos separados de Portugal. De volta ao Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro I foi aclamado o novo imperador constitucional do Brasil. No dia 1º de dezembro de 1822, com 24 anos, Dom Pedro recebeu a coroa imperial e o título de defensor perpétuo do Brasil. Entre abril e novembro de 1823, reuniu-se com os deputados eleitos para dar ao país sua primeira Carta Magna. Depois de várias desavenças, no dia 12 de novembro, Dom Pedro dissolveu a Constituinte e mandou prender e exilar vários de seus membros. Um dia depois de dissolvida a Assembleia, foi criado o Conselho de Estado incumbido de elaborar a Constituição. O Conselho aproveitou boa parte do que fora feito pela Assembleia e, sob rigorosa fiscalização de Dom Pedro, a Constituição foi promulgada em 25 de março de 1824, garantindo direitos individuais e conferindo grandes poderes ao imperador. No primeiro reinado foi o momento em qual foram lançadas as bases políticas e administrativas do novo Estado independente. Apesar das dificuldades encontradas nas diversas províncias do Império, a unidade territorial foi conseguida, com exceção da perda da província da Cisplatina, o atual Uruguai, em 1828.
Com a morte de Dom João VI, em 10 de março de 1826, Dom Pedro I decidiu contrariar a Constituição brasileira, que ele mesmo havia aprovado, e assumir como herdeiro do trono de Portugal o poder em Lisboa com Pedro IV. Foi para Portugal, mas constitucionalmente, como não poderia ficar com as duas coroas, instalou no trono sua filha primogênita de 7 anos, Dona Maria da Glória, futura Dona Maria II, e nomeou regente do reino o seu irmão Dom Miguel. Encarregou uma comissão de juristas para elaborar uma carta constitucional, tarefa que ficou pronta em poucas semanas, mas se tornou a mais perfeita Constituição portuguesa e a que mais tempo vigorou, por volta de 80 anos. Após 9 anos como imperador do Brasil, Dom Pedro I abdicou do trono no dia 7 de abril de 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade, o futuro imperador Dom Pedro II. Voltando para Portugal, com o título de Duque de Bragança, Dom Pedro assumiu a liderança na luta para restituir à filha Maria da Glória o trono português, que havia sido usurpado por seu irmão Dom Miguel, com quem travou uma batalha que durou mais de 2 anos. Vencendo o embate, Dom Pedro restaurou o absolutismo e instalou no trono português sua filha Maria da Glória, como Dona Maria II. Porém, viveu apenas mais 4 dias após o começo do reinado da rainha Dona Maria II. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon, morreu de tuberculose no Palácio de Queluz no dia 27 de setembro de 1834. Foi sepultado na igreja de São Vicente de Fora como simples general e não como rei, como determinara o seu testamento. Em 1972, seus restos mortais foram trazidos para a cripta do Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Assim, terminamos a história dessa importante figura não só do Brasil, como do mundo, que foi conhecido por trazer grandes inovações para o Brasil, bem como iniciar essa grande história de um país. Espero que todos tenham gostado e se gostaram do vídeo, por favor se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e curtam o vídeo.